turma do segundo ano, beleza? Então vamos lá. Agora a gente encerrou nossos trabalhos com os triângulos retângulos, certo? Já trabalhamos as relações trigonométricas, já na aula passada, que a gente não gravou aula, mas eu dei as outras razões, ou seja, os outros valores dos sênios, dos cossênios e das tangentes dos ângulos de 0 a 90, certo? Então, agora a gente vai para o ciclo trigonométrico, tá? Mas antes de a gente entrar no trabalho com o ciclo trigonométrico, a gente tem que relembrar um pouquinho do nosso conhecimento sobre circunferência. O que a gente sabe da circunferência, né? Então, a primeira informação que todo mundo tem que chegar no segundo ano sabendo é a área e o comprimento da circunferência, certo? Como a gente vai lidar com arco, com ângulo, no caso que a gente chama de contorno, então esquece área, porque a área é o preenchimento, né? Então eu não estou trabalhando com preenchimento, eu estou trabalhando com contorno, com arco e com ângulo, tá bom? Então a informação que eu tenho que saber é o comprimento da circunferência, que é 2πr, certo? Então o comprimento da circunferência é 2πr. Tá, massa. E o que é que mais eu sei da circunferência? Eu sei que se eu pego um ponto qualquer em cima dessa circunferência e meço a distância do centro a esse ponto, essa distância ela vai ser a mesma. Aliás, se eu pegar essa distância e repetir ela para todos os pontos ao redor de O, que é a origem desse ponto O aqui, o que eu vou obter é justamente esse contorno branco, que é o que a gente chama de circunferência. Então a circunferência em si é a junção de todos os pontos que têm a mesma distância da origem, ou seja, tem a mesma distância de O. Então, o conjunto de todos esses pontos é a circunferência, tá? E como é que a gente chama essa distância? A gente chama essa distância que eu vou colocar de azul de raio, né? Então, a gente chama de R, R minúsculo, é o raio. A raio é a distância do centro, da origem, até qualquer ponto em cima dessa circunferência. Ou seja, qualquer ponto no contorno vai ter a mesma distância que vai ser o raio, tá? Se eu prolongo essa distância, certo? Ou seja, eu pego... Não é que eu prolonguei, né? Eu peguei um outro raio que é simétrico a A, ou seja, o raio que passa pelo ponto simétrico a A, que eu vou chamar de B, certo? Então, eu peguei o raio, o outro raio simétrico ao raio que toca no ponto A, peguei o ponto B simétrico a A e tracei o raio. O que é que vai resultar nisso? Isso vai resultar numa reta, certo? Que sai de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, tá? Essa reta é o que eu vou chamar aqui de Dzinho, vou chamar o azul de Rzinho. Esse D é o que a gente chama de diâmetro, tá? Diâmetro, que a gente vai chamar de D, é igual a 2 vezes o raio, certo? Então, quem vem a ser o diâmetro é a distância de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro. Ok? Então, massa. Então, observa, vamos olhar de novo para o nosso comprimento da circunferência e vamos fazer uma relaçãozinha aqui, olha. Eu sei que o comprimento da circunferência é 2 vezes o raio vezes π, né? Mas quem é 2 vezes o raio, não é o diâmetro? Então, eu poderia escrever isso aqui como comprimento é igual ao diâmetro vezes π, né? Correto? Se eu isolar π, o que é que eu vou ter? Que π é o comprimento dividido pelo diâmetro, certo? E é isso. Então, π, mas quem é π? Π, todo mundo sabe o valor de π, que é 3,14, 16, 15, 16. É um número que a
gente chama de número irracional. O que é um número irracional? É um número onde na sua parte decimal ela não obedece um padrão, ou seja, ela não se repete de forma ordenada. Então, eu nunca sei, eu posso saber quem é o próximo número, certo? Mas eu não sei quem vai ser o próximo. Então, ele não obedece um padrão. Por exemplo, o que a gente conhece como dízima periódica, que é, a gente tem qualquer número dividido por 3 ou por 9, termina em 0,3333. Quando essa parte decimal se repete, a gente chama de dízima periódica, certo? Então, ela pode ter um período de 10 casas decimais, ou seja, ela só vai voltar a se repetir depois da 10ª casa decimal. Mas seja lá qual for, ela não deixa de ser uma dízima periódica. Então, o que difere da dízima periódica é justamente isso, ela não tem um período de repetição. Não existe um ponto na parte decimal de um número irracional, não existe um ponto que a partir dali os algarismos vão se repetir, certo? É isso que significa ser irracional, ele não tem um padrão nas casas decimais, certo? Então, o π é um número assim, certo? Mas o π foi descoberto há muito tempo, né, na Grécia. E como é que foi que eles descobriram essa medida? Né? É uma coisa muito interessante, porque isso você pode fazer em qualquer situação. Eu tenho qualquer circunferência, tá? Porque observe que para chegar nesse ponto eu não adotei nenhuma medida para R, nenhuma medida para o diâmetro, certo? É uma medida qualquer, seja lá qual for. Então, seja lá qual for a circunferência, se eu tenho uma circunferência aqui, tá? Aí tu pega essa fita aqui, ela tem exatamente a medida da circunferência. Então, eu pego ela aqui e vou até o outro lado. Aqui. Pronto. Então, observe que essa fitinha, ela tem o comprimento da circunferência, tá? Então, essa fita azul, ela tem o comprimento da circunferência. Beleza? Mas o que que ele diz? Que se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, eu vou ter o valor de π. E a gente sabe que π é irracional. Então, se eu posso mensurar o comprimento, aqui eu botei 2 preguinhos marcando o diâmetro, tá? Então, o que que isso significa? Então, significa que se eu tenho a medida do comprimento de uma circunferência, ela tem que ser equivalente ao que? Aí você vem e pega aqui, ó, a fita. Observe quantas medidas do diâmetro corresponde a um comprimento de circunferência, ou seja, quantas voltas quantas vezes eu vou e volto no diâmetro da circunferência com medida de um comprimento dela. Então, tu tem aqui a fita, ó. Vê que interessante. Tu vai dar a ida, né? Então, aqui, uma vez D, 2 vezes D, 3 vezes D e sobra um pedacinho da fita, certo? É como se, o que é que significa? Que eu tenho 1, 2, 3 e um pedaço, ou seja, a parte irracional do 3,14, ela é referente a esse pedaço de fita que sobra aqui, ou seja, a essa medida a mais que a gente tem que observar. Se o comprimento dividido pelo diâmetro dá 3,14, então ele vai dar justamente isso. O que significa isso? É 3 idas, né? Uma ida, uma volta e uma ida na fita por cima do diâmetro, certo? Então vai dar 3 e alguma coisa. 3, essa é a parte irracional, tá? Essas coisas mensuráveis que se tornam imensuráveis, ou seja, medidas que se tornam números irracionais, também acontece no quadrado, quando a gente calcula a diagonal de um quadrado de lado 1, certo? Mas isso aí são as curiosidades do mundo da geometria, né? Então, vê só. Então, a gente já sabe que uma circunferência, a gente sabe
o centro. A gente sabe que todo ponto que tem a mesma distância do centro se chama raio. A gente sabe que 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, agora a gente já tem essas medidas. O que eu quero, outra medida que é importante a gente saber é a medida do arco de uma circunferência. Então, o que é um arco de uma circunferência? Se você pega 2 pontos quaisquer, vou chamar aqui de C e D para diferenciar. Você pega 2 pontos quaisquer nessa circunferência aí e traço o raio, o que é que você percebe? Percebe que a minha circunferência ela foi dividida em 2 partes, certo? Essa parte, né? E essa parte. Essas medidas a gente chama de arco de circunferência, certo? Que elas podem ser escritas como CD. Você pode ver ele escrito assim, o arco CD, tá? E note que o arco CD, eu posso dar esse nome para esse arco e posso dar o mesmo nome para o outro arco. Então, cuidado quando eu for avaliar uma questão, alguma informação, para ter certeza de que arco ele está falando, tá? Se eu chamo aqui de X e chamo aqui de Y, tá? Esses 2 pontos pertencem a arcos diferentes. Então, se eu não tenho certeza de que arco eu estou falando, ou então quero representar o outro arco, adote mais um ponto em cada arco e escreva dessa forma: CXD. Aí eu vou ter certeza que você está falando do arco que tem o ponto X contido nesse arco, ou seja, que o X está nesse arco. E se eu escrever CYD, eu estou falando do arco que contém o ponto Y, tá? O outro pedaço de arco, certo? Então, é óbvio que as questões elas vão deixar sempre discriminado o arco, mas é bom você ter essa noção. Esse arco, se eu pego 2 pontos, eu divido essa circunferência em 2 arcos, tá bom? A gente sabe também que na circunferência a gente relaciona bastante a ângulos, né? Então a gente remete toda a construção de arco a ângulo, que é o quê? Que é justamente o que é o ângulo. Não é uma figura formada por 2 semirretas de mesma origem. Então, a partir do momento que eu marco 2 pontos aqui e que eu discrimino um arco, para esse arco eu vou ter um ângulo correspondente, certo? Então, o arco forma um ângulo, ok? E esse ângulo a gente sabe que a gente já tem a medida a gente tem a medida em graus de quando esse arco ele dá uma volta completa. Ou seja, se esse ponto, eu tenho esse ponto C aqui, esse ponto D, imagine que são ponteiros de relógio, e eu pego C e dou uma volta de C até chegar a D. A gente chama isso de uma volta, né? Arco de uma volta. É como se esse arco ele desse uma volta até chegar aqui. E a gente sabe a medida em graus desse arco, né? Ele mede, eu vou botar aqui, uma volta é igual a quanto? 360 graus, certo? Representando os graus, além a gente pode escrever em forma de arco. Então, quando eu quero falar a medida de um arco, aí eu expresso a medida, por exemplo, eu estou falando desse arco aqui, aí eu quero a medida do arco CXD, certo? Então, a medida do arco CXD é um grau alfa qualquer. Então, costumamos denominar ângulos por letras gregas. Então, quando a gente está querendo falar sobre um ângulo que a gente não conhece a medida dele, a gente utiliza as letras gregas, porque eu já sei que ele está falando de uma medida de um ângulo e não de uma incógnita qualquer, tá? Então,
já sabemos que temos o raio, temos o diâmetro, temos o arco na circunferência. A medida desses arcos é dada em ângulos, mas assim, em ângulos, né? E os ângulos é medidos em graus, certo? Então, vamos lá falar do grau agora. Então, o grau é aquela medida que a gente já conhece desde a definição, né? Tantos graus, a gente fala graus Celsius, que é os graus relativos à temperatura, e quando a gente fala em grau em uma circunferência, a gente está falando da medida desse ângulo, correto? Então, falando em ângulo, o que significa que o ângulo de uma volta é 360 graus? Significa que cada grau é um 360 avos da volta, certo? Sendo que cada grau ele tem seus submúltiplos, certo? Que não são muito comentados, mas a gente não pode se esquecer, certo? Eles são bastante importantes. O grau tem como submúltiplo o minuto e o segundo, certo? E a relação é basicamente a mesma, né? Cada grau corresponde a 60 minutos, cada minuto corresponde a 60 segundos, certo? Então, a relação entre graus e hora é a mesma, né? É como se, para cada vez que o ponteiro, é como se no ponteiro do relógio de 1 a 2 é 1 grau, né? Para cada grau ele tem 60 minutos e para cada minuto a gente tem 60 segundos, tá bom? Então esses são os submúltiplos do grau. Mas o grau todo mundo já conhece, o grau todo mundo está familiarizado. O que vocês vão aprender a se adaptar e se acostumar é com a medida do radiano, tá? O radiano ele é muito utilizado na trigonometria porque ele simplifica mais também a notação, tá? Em vez de estar trabalhando com 360, 210 medidas grandes, no radiano a gente consegue simplificar mais essas notações, certo? E o que é que vem a ser o radiano? O radiano ele é uma medida, certo? O que vem a ser o radiano? O radiano é a medida de um arco, de uma circunferência, no qual a medida desse arco é igual à medida do raio, certo? Então, o radiano é a medida de um arco de circunferência que tem o mesmo valor que a medida do raio da circunferência, ou seja, a medida do arco é igual à medida do raio, certo? Então, o que é que significa radiano? Radiano é quando a medida do arco AB ele é igual ao raio, tá? Isso é um radiano. Então, se você pega a circunferência, então, note que essa medida ela vai ser padrão, porque novamente eu não estou discriminando medida para raio, nem estou discriminando medida de radiano. Então, isso é para qualquer circunferência, tá? Grande, pequena, enorme, porque elas vão seguir proporcionalmente. Então, se eu pegar essa circunferência toda e dividir, quantos radianos eu vou ter, né? Então, quantos radianozinhos, ou seja, quantos arcos de medida igual ao raio eu tenho em uma circunferência completa? Aí, como é que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso utilizando a regra de 3 e a medida que a gente sabe aqui da circunferência. Eu sei que uma circunferência completa mede quanto? Não é 2πr? Então, se eu pego o comprimento da circunferência e divido pela medida do arco, que é igual ao raio, o que é que eu vou ter? Tenho 2πr, que é a medida do comprimento, dividido pelo raio, que dá 2π, certo? Ou seja, eu posso dizer a você que uma circunferência inteira tem medida de 2π radiano, certo? O que foi que eu fiz? Peguei o comprimento da circunferência e dividi para saber quantos pedacinhos, ou seja, quantos arcos de medida igual ao raio eu tenho numa circunferência, certo?
eu tenho 2π. E o que é que significa isso? Quanto é que vale π? Π não vale 3,14? Então, aproximadamente 2 vezes 3,14 vai dar aproximadamente 6,28. Então, significa que eu vou ter mais ou menos 6 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter mais ou menos 6 e mais um pedacinho. Ou seja, eu tenho 6 pedaços medindo R, mais um pedacinho aqui. Aliás, desculpa. Cada um mede 1, né? Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6,28. Então, 1,28, a parte decimal, tá nesse trechinho aqui, tá? Isso você pode fazer com experimento em qualquer circunferência, sempre que eu não peguei aqui e fui dividir em 6 partes iguais pra gente conferir, tá? Mas, dá pra perceber que é isso. Então, a medida do radiano é isso, certo? É quantas vezes a medida do raio cabe no comprimento da circunferência. E esse valor é 2π, ou seja, 360 graus é igual a 2π radiano. Uma volta completa numa circunferência em radianos é equivalente a 2π. Que é óbvio que a gente não vai estar substituindo π porque π é decimal, né? Então, deixa π, certo? Da mesma forma que a gente fica trabalhando com π nas circunferências, aqui, na medida do radianos, a gente não usa substituir o valor de π. A gente já sabe quem é π. O que eu quero saber é quantas partes de π vai ter ali. Não interessa eu ficar substituindo aqui por 3,14, até porque toda substituição que a gente faz é falha. Porque se eu boto 3,14, se eu boto 3,1415, se eu boto 3,1415 e o próximo a casa decimal, eu ainda estou perdendo uma informação do verdadeiro valor de π, certo? Então, qualquer aproximação de π já é uma falha. Então, ao invés de estar substituindo e estar arredondando falhas, deixa o valor de π. Então, toda vez que a gente for trabalhar em radianos, a gente não usa o valor de π, a gente deixa π como está, certo? Então, eu sei que 360 graus é 2π radiano, ou seja, são 2 voltas, é como se fosse 2 voltas, né? É como se fosse daqui para cá. Então, o que é que você pode concluir, né? Ora, se 2π deixa eu ajeitar aqui. Ora, se uma volta completa aqui, ou seja, saindo daqui, chamar aqui de A, certo? Repagando aqui. Se eu saio de A e volto para A, essa medida dá 2π. Então, se eu venho até a metade, até um ponto B aqui, eu andei quanto? Eu andei a metade de 2π, que é π, né? Então, se 360 é 2π, 180 graus é quanto? 180 graus é igual a π. Ok? Então, 360 a gente vai chamar de 2π radiano, a gente vai chamar não, né? É 2π radiano, a gente mostrou isso, tá? Então, a metade de 360 é 180, a metade de 2π é π. Então, 180 equivale a π, tá? Como tarefinha, vamos encontrar os respectivos valores em radiano desses ângulos aí. Ah, professora, mas um inteiro e metade foi fácil de deduzir, né? E como é que a gente vai fazer para os outros, para as outras medidas dos outros ângulos? A gente faz uma regra de 3 básica, certo? Ora, eu sei que 360 graus é equivalente a quanto? A 2π, certo? Então, 45 graus, que é o que eu quero aqui nessa letra A, equivale a quantos em radiano? Aí eu chamo de x. Tá com o meu pelos extremos ali, então eu vou ficar com x é igual a 2
π vezes 45 dividido por 360, certo? 2 vezes 45 é 90. 90 para 360 são 4. Então, isso aqui vai dar π sobre 4. 2 vezes 5, 45, 90. 90 dividido por 360. A gente simplifica, vai dar 1/4, tá? Então, 45 graus é equivalente a π sobre 4 em radianos, tá? O valor de 30 graus, que são, vocês estão notando que eu estou falando de dois ângulos notáveis aí, né? Então, em radianos, a gente, ao invés de escrever 45 graus, a gente escreve π sobre 4. A gente vai trabalhar com seno de π sobre 4, entendeu? A gente vai trabalhar as razões trigonométricas usando mais radianos do que os graus. 30 graus equivale a quanto em radiano? Aí você faz a mesma relação. Se você observar, como vai ficar a mesma coisa, a única coisa que vai mudar aqui é o valor do 45 que vai para 30. Então, isso aqui é a mesma coisa que x igual a 2π vezes 30 sobre 360. 2 vezes 30 é 60. Quantas partes de 60 eu tenho em 360? 6, né? Então, isso aqui vai dar π sobre 6 radiano. Essa é a medida. Isso equivale, né, a 30 graus. A 30 graus. π sobre 6 radianos é equivalente a 30 graus. Tá? E 210? Ai, meu Deus, e 210? Então, vamos lá, 210. Fazer a mesma coisa aqui, né? Então, vai ficar do 360 é igual a, está para 2π, então 210 está para quanto? É quanto em radiano? Aí você vai, x vai ser igual a 210 vezes 2π sobre 360, tá? Aí vamos aí simplificando. Então, 210 dividido por 3 dá 7, né? Então, se eu dividir aqui por 30 e aqui por 30, certo? Se eu divido por 30 aqui, eu vou ficar com 70 vezes 2π. E se eu divido por 30 aqui embaixo, eu vou ter 120. Né? Opa, 120 não. Se eu estou dividindo por 30, eu vou ter 12, né? 12 vezes 30, aí dá 360. Aí vamos continuar simplificando. Aí aqui. Opa, eu dividi por 30, é 7, não é 70 não. Então aqui é 7, tá? Porque eu dividi por 30 e eu cortei o 0. Aí a última simplificada, vamos simplificar esse 12 aqui por 12. Eu vou ficar então com 7π sobre 6 radiano, certo? Então, vai ter várias formas de representar os ângulos em graus e em radianos, tá? Então, a gente vai, quando a gente entrar no ciclo trigonométrico, que a gente for ver, por exemplo, eu quero a correspondência de 30 graus no primeiro, no segundo, no terceiro quadrante da circunferência. Então, a gente vai encontrar essas medidas em graus e depois vai passar para radianos, tá? Então, a aula de hoje foi justamente para aprender sobre o radiano, sobre essa medida que é tão utilizada na trigonometria e que a gente vai utilizar a partir da aula de hoje, praticamente todas as aulas, certo? Então, eu vou passar atividadezinhas para vocês ir treinando essa conversão de grau em radiano, entender um pouco mais o que é essa medida, tá? E na próxima aula, a gente vai entrar no ciclo trigonométrico de fato, tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula.